Acabei de ligar. Continua. Aham. Deixa eu ver aqui. Espada do anjo. Mas eu acredito que seja. Mas você tá ali. Quando desligou, sumiu. Controle do portão. Aqui, ó. Fátima, boa noite, irmãos. Boa noite, Fátima. Delberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Beto. Dona Terezinha, boa noite, irmãos. Boa noite, Dona Terezinha. Adilson, boa noite, irmãos. Adilson. Renato, boa noite. Seu Getúlio, boa noite, irmãos. Renato e seu Getúlio. Boa noite, Renato e seu Getúlio. Tati, boa noite. Boa noite, Fátima. Tati. Tati, boa noite, Tati. Jorge, boa noite. Boa noite, Jorge. Seu Simeão, boa noite, irmãos. Boa noite, seu Simeão. É Maria Helena. E Dona Maria Helena. O Edelberto avisou que a Tânia tá junto com ele. Boa noite, Tânia. Dona Terezinha, quero agradecer as orações por Wagner Mandruzato, se recuperando rapidamente do acidente automobilístico. Glória a Deus. O João pediu oração pelo Márcio, que está de aniversário hoje. Que Deus abençoe a família dele. Abençoe. O Márcio. Deus te abençoe, Márcio, pelo seu aniversário. E da sua família. Que Deus continue abençoando vocês, todos, João, toda a sua família. A Dona Rose e o seu Teodoro. Boa Rose noite, e Teodoro. Boa noite, Durval e irmãos. Boa noite, Rose e Teodoro. Elisete, boa noite, já compartilhou. Boa noite, Zete. A Dona Kátia, boa noite, pastor. Boa noite, Kátia. A Valdiceia Pérez, boa noite, irmãos. Boa noite, Valdiceia Pérez, do Adilson Pérez. A Jaque, boa noite. Boa noite, Jaque. A Fátima está pedindo oração pelo amigo Moreto, é doença. Oração pelo amigo Moreto. Moreto? Moreto. Vamos orar pelo Moreto. Marcos Jusilene, boa noite para todos. Boa noite, Marcos Jusilene. Gabriele Família. O Márcio está dando boa noite. Boa noite, Márcio. A Dona Terezinha está pedindo oração pelo Everton Luiz Gonçalves, que vai fazer cirurgia delicada no intestino essa semana. Everton, é que ela mandou o nome completo. Everton Luiz Gonçalves. Vamos orar pelo Everton. O amigo da Fátima é depressão. O Moreto? Isso. Vamos orar então pelo Moreto. O Senhor tirá-lo dessa depressão.
A Rose pediu oração pela cunhada Kátia, que está entubada há quase um mês, e seu esposo Luiz também. Kátia e Luiz. Isso. A Berenice está dando boa noite. Boa noite, Berenice. A Ana Paula do Adilson também. Boa noite, Ana Paula. Seu Simeão está agradecendo pelas orações por ele e pela família dele. Isso aí, seu Simeão. Vamos agradecer. A Berenice está pedindo oração pelo marido. É o Beto, né, Berenice? Isso. Marido da Berenice. A dona Celi está dando boa noite. Boa noite, Celi. Vai iniciar, não? Vamos iniciar. Meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração com o estudo bíblico da Palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por este momento, ó Pai. Clamamos a Ti, ó Deus, a Tua bênção por este momento de culto, de adoração e de estudo da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, para que esta live, Senhor Deus, atinja as pessoas, ó Deus, necessitadas de salvação, necessitadas do conforto, necessitadas, ó Deus, de Tua santa presença em suas vidas. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoe nossas falhas diante de Ti, nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, constantemente a caminharmos junto de Ti. Perdoe o nosso pecado e esteja conosco em Cristo, é o que nós clamamos. Amém, Pai. Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus registrada lá no livro do Pentateuco, lá em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 11 e 12. Só esses dois versículos. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11 e 12. Que nos diz assim a palavra do Senhor: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Nas asas da águia. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler agora, ele está registrado no Cântico de Moisés, tá? Um cântico que Moisés cantou antes da sua morte. Foi seu último cântico. Foi proferido no limiar da terra prometida. Quando ele chegou no limiar da terra prometida, quando ele está subindo ali a um monte para ver a planície, então ele escreve esse salmo, né? Esse hino bonito. E diz aqui que é a ilustração natural que ele encontrou, meus irmãos, para resumir o que espiritualmente lhe ocorrera naquele momento. Que foi o da águia em seu voo de adejamento. Este voo, meus irmãos, da águia, não é um voo panorâmico, mas um momento quando a maturidade é imposta ao povo de Israel. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus conduz o povo pelo deserto durante 40 anos,
E nesses 40 anos, Moisés viu Deus conduzindo o seu povo de uma forma semelhante à da águia que desperta os filhotes e coloca sobre as asas, sobre as suas costas e voa com eles e começa então a ensiná-los coisas preciosas. Tá? O período da maturidade. Por que Moisés vê isso? Porque quando o povo atravessou o deserto, Deus cuidou do povo os 40 anos, mas agora o povo ia adentrar a terra prometida. Aí então haveria mudanças sérias. Uma geração inteira viveu numa dependência total de Deus, onde Deus fazia tudo, onde Deus alimentou, onde Deus deu a roupa, onde Deus cuidou, onde o Senhor Deus se fez presente, com fogo. Nós vamos ver tudo isso aqui. Mas agora está chegando na terra prometida e muitas destas coisas visíveis, físicas, que o povo experimentou, agora teria que ser levado para o caminho da maturidade. A arca foi levada, né, por algum tempo. Depois, então, ela começa a se distanciar, começa a entrar na terra. Agora a mão do Senhor está observando o povo de Israel longe, olhando. Moisés está observando o povo longe, olhando para a arca, indo. Agora os levitas têm que levar a arca nas costas e têm que levar ela com cuidado para a terra que está diante de si. Momentos de maturidade sendo imposta. Agora é o momento de realmente amadurecer. Deus ensinou, Deus demonstrou cuidado pelo seu povo durante todo esse período da história de Israel. Da mesma forma como nós, meus irmãos, quando estamos chegando na igreja, estamos animados, o Senhor Deus vai cuidando de nós, não permite muitas coisas, não permite muitas provações, muitas coisas que vão acontecer conosco, e Deus vai nos levando, vai caminhando conosco até atingirmos a idade da maturidade, até atingirmos, meus irmãos, a maturidade espiritual. Então, a primeira coisa que nós vamos observar, tá, é que Deus age de maneiras diferentes, né? Esse agir de Deus diferente, né? Nós vamos encontrar aqui 4 maneiras como Deus cuidou de Israel e que podem ser muito bem comparados com o que Deus faz com a sua igreja hoje, com você, comigo, com todos nós que somos membros do seu povo. Estamos debaixo dos mesmos cuidados. Só que nós temos que entender que é um determinado momento de presença, de estarmos na presença de Deus, que tem que nos conduzir a uma maturidade suficiente para andarmos sozinhos, né? Andarmos sozinhos no sentido de se virar, não ficar aí achando que Deus vai fazer tudo, que Deus vai arrumar emprego para você, que Deus vai... Ele vai, mas nós temos que procurar. E é exatamente sobre esse aspecto do nosso envolvimento com o nosso Deus é que o Moisés consegue olhar para Israel como Deus, como uma águia que carrega os seus filhotes, tá, em cima das suas asas. A águia, quando vai ensinar os seus filhotes a voar, ela costuma fazer os seus ninhos em montanhas altas, em árvores altíssimas, em cima dos montes. E quando os filhotes, como diz o texto aqui, ele desperta, né, abre os olhos lá no hebraico, que abre os olhos, desperta, acorda, né? Aí então a águia pega ele, vai voando, bem alto. Quando chega lá em cima, ela solta ele. Aí ele vem, quando está na idade de aprender a voar. Ele vem tentando. Se ela sente que ele não vai conseguir naquele momento, ela dá um mergulho rasante, pega ele de novo e vai levá-lo de novo lá em cima e vai ensiná-lo. Vai repetir isso no outro dia, até o dia que ela solta o filhote e ele bate asa sozinho e começa a voar sozinho. Agora ele está pronto para voar. É isso que Moisés está vendo aqui.
enquanto o povo não conseguia fazer as coisas nos desertos, onde as circunstâncias não são favoráveis, Deus cuida deles. Mas quando Deus providenciou tudo e deixou tudo favorável e entrar na terra que emana leite e mel, agora vai começar uma outra tarefa. Nós vamos observar uma das primeiras coisas que o Senhor Deus faz, cuidando de Israel, e que faz com todos nós, é o alimento. Deus tratou Israel com um alimento especial, muito especial. Né? O maná diário. Ninguém conhecia o maná. Jesus disse que o povo não conhecia o maná. Né? E o Senhor Deus então deu o maná para eles durante 40 anos. Enquanto esse povo atravessava o deserto, Deus sustentava eles com o maná dentro de determinadas regras para que eles amadurecessem. Deus deixou algumas regras, só podia pegar uma porção por dia. Quando fosse na sexta, se fosse no caso de hoje, um dia antes do sábado, eles podiam pegar a porção dobrada para poder passar naquele dia e o sábado, porque no sábado não iria cair maná. Para confirmar o que Deus já tinha falado lá nos 10 mandamentos, 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. O povo tinha que descansar. Então o Senhor Deus não enviava o maná. E o maná não vinha, então eles tinham que colher porção dobrada. Mas como sempre, né, meus irmãos, no meio do povo tem aqueles desobedientes que também tentaram juntar porção dobrada no meio da semana. E a Bíblia vai nos ensinar que aquele que pegou essa porção dobrada estragou e deu bicho, apodreceu, porque Deus ordenou uma porção, a de cada dia. E se você prestar bem atenção no Pai Nosso, vai confirmar exatamente esse princípio estabelecido por Deus já no deserto. Quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, ele diz: dá-nos o pão de cada dia. Por quê? Para esperar no Senhor, para esperar em Deus. Porque se nós não esperarmos em Deus todos os dias e não formos levados para um caminho da dependência, para um caminho de andar com Deus, esperando de Deus, receber das mãos de Deus, nós podemos desenvolver uma certa arrogância de acharmos que somos nós mesmos que estamos providenciando tudo. Só que Deus tem princípios estabelecidos para que nós não venhamos a nos perder através da presunção ou da arrogância. Deus nos dá, tá, no início da nossa conversão, lá no começo da nossa conversão, Ele nos dá o pão, Ele vai nos ajudando. Nós chegamos na igreja imaturos, chegamos na igreja sem saber nada. Não é verdade? E o Senhor então vai nos conduzir dentro desse caminho maravilhoso, né? Conduzir até nós começarmos então a passar a entender, passar a compreender, passar a buscar, porque leva, meus irmãos, o Senhor Deus vai nos levar ao amadurecimento espiritual. Nós não somos mais, porque é muito triste nós vemos pessoas na igreja, às vezes com um certo tempo de igreja, e tão imaturo, tão sem experiência, não desenvolve, não cresce. Eu costumo dizer que sofre de nanismo espiritual, né? Fica do mesmo tamanho a vida toda, nunca cresce, né? O amadurecimento espiritual para a nossa vida espiritual. Agora mudou. Chegamos na terra prometida. Amadurecemos, fizemos a viagem de aprendizado. Passamos pelo período de aprendizado. Agora nós temos que entender uma coisa. Agora é hora de plantar o trigo. Agora é hora de fazer o próprio pão para comer. Você lembrado que Deus dava um maná, que era um pão que descia do céu? Jesus disse que Ele nos dá o verdadeiro pão que desce do céu, é o meu Pai. Que é Ele é o pão da vida. E é interessante que aqui no texto, quando nós observamos Moisés fazendo essa comparação com a águia, né, que era levado, protegido por Deus, levando ao amadurecimento, quando você vai entendendo bem essa questão, você vai casando ela, que quando o povo chega na terra prometida, agora ele vai ter que plantar, não tem mais, não vai cair mais maná do céu. Tira da cabeça isso. Tem pessoas achando que não precisam de trabalhar, não precisam se esforçar, que não precisam fazer as coisas, porque Deus é bom, Deus vai dar tudo.
Não é por aí não. A Bíblia não ensina isso. Quando Jesus ensina sobre a ansiedade pela vida, a ansiedade, ele está ensinando a observar as aves do campo, observar as aves do céu, não é? Tem pessoas achando que Deus trata as aves do céu, dando comidas para elas na boca delas. Não dá. Você nunca vai ver sabiá, passarinho de boca aberta e chovendo minhoca na boca dele. Não vai. Deus deu a minhoca lá, enterrada no chão, lá, vai ter que ir lá ciscar o chão, pegar, caçar, procurar e comer. Porque é disso que nós estamos falando aqui nesse texto. Vai entrar na terra prometida, acabou o maná. Acabou o maná, mas a terra é boa. Acabou o maná, mas tem ainda semente de trigo na terra. Vocês agora vão plantar, vão semear, vão colher o trigo, vão amassar, vão fazer pão. Vocês vão fazer. Porque eu habilitei vocês a fazer. Eu estou abençoando vocês a fazerem. Aquilo que Deus, meus irmãos, nos capacita a fazer, Ele não vai mais fazer por nós. São ensinamentos preciosos que o povo de Deus tem que ter no relacionamento com Deus. Porque tem muita gente equivocada com relação a isso. Achando, meus irmãos, que Deus vai carregar toda a vida. Não carrega. Não carrega, são princípios básicos. Paulo chegou a dizer, aquele que não trabalha, que não coma. Às vezes a gente acha, não, mas será? É isso mesmo. Por quê? Porque agora já chegou na terra prometida. Agora você está maduro, agora você está na igreja, você entende o que está escrito. O Espírito Santo já iluminou. Agora, meus irmãos, para termos as bênçãos espirituais, tá? Nós vamos ter que estudar, buscar, procurar, né? Examinar os tesouros escondidos da palavra de Deus. Não é isso? Tem muitas pessoas dizendo assim, o Senhor me deu uma... Eu estava uma vez num lugar lá, chegou um irmão nosso e falou, nosso de uma determinada igreja, falou para mim assim, o Senhor me revelou. Eu falei, qual foi o livro que você leu e onde está o texto? Porque esquece esse negócio que Deus revelou do céu. Tudo que Ele queria revelar, Ele botou aqui, ó. Está aqui, tá? Não pense em você que você vai encontrar revelação fora da Bíblia. O apóstolo Paulo chegou a dizer que qualquer um que aparecer com outra revelação, com outro evangelho, e não seja o que daqui, seja anátema, seja amaldiçoado. Sim, meus irmãos, não existe essa ideia. Deus revela, Deus ilumina aquilo que Ele já mandou escrever. Deus não passa o que está escrito. Então, quando eu já cheguei na Terra Prometida, quando eu já adquiri um verdadeiro, né, amadurecimento espiritual, agora para crescer espiritualmente eu tenho que ler, tenho que estudar, tenho que buscar, tenho que procurar os tesouros escondidos na palavra de Deus. Quantos ensinos maravilhosos estão na palavra de Deus, entre as linhas, entre as palavras, uma e outra. Não fica pensando que o Espírito Santo, tá, vai chegar para você e vai revelar uma palavra que está na Bíblia. Não. Ele vai revelar se você estudar a Bíblia. Porque se você não estudar a Bíblia, não tem revelação nenhuma. Pense numa biblioteca estocada com 66 livros. Nisso. Aí nós vamos estudando, vamos adquirindo conhecimento. Aí um belo dia, o Espírito Santo, você precisa, está numa situação difícil, não tem Bíblia do lado, mas você lembra do texto. Você lembra que Deus falou. Lembra por quê? Porque você é bom de memória? Não! Lembra aquilo que o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra que Ele inspirou e iluminou para entendimento e colocar em prática. Pronto. É disso que o Moisés está falando aqui no texto. Como a águia que trouxe até a chegada da Terra Santa, até a Terra de Canaã. Quando entrou na Terra de Canaã, acabou o maná, meu. Quer se alimentar espiritualmente agora? Vai ler livro grosso. Jesus ensinou, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a salvação e são elas mesmas que testificam de mim. Quer aprender sobre mim? Vai ler as Escrituras. Esforço. Antes não teve esforço. No deserto, estava vindo, Deus foi fazendo, foi orientando. Você foi para a classe, você estudou, você aprendeu. Mas agora você tem que estudar sozinho. Agora você vai ter que se aplicar. Agora vai ter que ser aplicado, vai ter que ter resultado. Tem que se envolver. Tem que mover a pedra. Tem que carregar. Tem que pegar na arca e ajudar. Vamos nós. Porque se não for assim, meus irmãos, Deus não criou malandro.
malandros espirituais, preguiçosos espirituais. Isso não existe na Bíblia. Existe na Bíblia compromisso sério. A segunda coisa que nós vamos encontrar, meus irmãos, tá? É a proteção especial. Deus deu uma proteção especial para o povo de Israel. A Bíblia nos ensina que Deus disse para Israel que não envelheceram as vossas vestes e sapatos não envelheceram. Entenderam? Não envelheceram as vossas vestes e nem os sapatos se envelheceram, não se desgastaram. Lá em Deuteronômio 29:5, o Senhor Deus disse assim para Israel: não desgastaram as sandálias debaixo dos vossos pés. Meus irmãos, imaginem uma sandália durar 40 anos, hein? Sem gastar a sola. Uma roupinha, né? Uma roupa durar 40 anos sem ficar poída, né? Você imaginou uma coisa dessa? Eu fico pensando nas mulheres, como que não sofreram esses 40 anos, que gostam de ir para shopping comprar roupa todo dia, né? Toda semana vai lá, quer comprar um vestido, quer comprar um sapato, quer comprar não sei o quê, quer comprar, né? E aí botasse no deserto 40 anos que não tinha shopping, não tinha loja para vender nada. E não tinha lugar nenhum para fazer isso, não é mesmo? Só que isso foi, hein? Até chegar lá. Quando chegou na Terra Prometida, dali para frente o sapato começou a gastar. Dali para frente as vestes começaram a envelhecer. Isso mesmo. As coisas começaram a cair na realidade. Assim como era real a proteção de Deus, agora é real, tá? Usarem a mesma roupa durante 10 usaram, né? Mas não sabiam que era a cura de picadas, de cobras, né? Não tinha soro antiofídio. Era mordido por serpente no deserto, quem curava era o Senhor. Mas agora o Senhor ensinou a fazer soro, tá? Tem que tomar o soro, né? Agora tem que tomar vacina. Não vou tomar vacina porque Deus cuida de mim. Não, Deus já orientou, já botou lá uma vacina para você, porque você não está mais no deserto, você já chegou na Terra Prometida. Agora você tem que se esforçar. Agora nós temos que nos esforçar, não é? No início da nossa jornada espiritual, tá? São poucas as tribulações, não é? E as provações. Nós fomos sendo cuidados por Deus, tá? Protegidos por Deus. Deus, de muita coisa, Deus nos livrou de tentações, de cair em pecado, Deus foi nos protegendo. Mas com o tempo que nós vamos amadurecendo, vamos aproximando, e vamos crescendo espiritualmente diante de Deus, o Senhor Deus vai dando maneiras, Deus vai dando armas de proteção que nós mesmos temos que desenvolver pela nossa conduta, tá? Quando vierem as tribulações, quando vierem as tentações, a palavra de Deus está aqui, né? Para ser usada. Assim como Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra, deixou bem claro para nós que o recurso está na mão. Agora não é como no deserto, onde o Senhor Deus estava lá, cuida, faz. Não, o Senhor Deus continua fazendo, o Senhor Deus continua protegendo, mas só que agora nós temos que aprender que nós estamos sujeitos, tá, a aprendizado prático. Nós passamos por esse período, crescemos nesse período, e aí nós começamos então a procurar, a desenvolver, tá? Porque agora há momentos, parece que as tribulações, tá? Que as tribulações e provações vêm com tudo para cima da gente. Já notou isso? Tem momentos, meus irmãos, na nossa vida que a impressão que dá é que as provações, as tribulações, as dificuldades vêm com tudo para cima da gente. Mas isso não significa rejeição. Isso é um indício do crescimento. Quando nós estávamos começando na igreja, estas provações, essas tentações não podiam vir sobre nós. Por isso nós somos protegidos pelo Espírito Santo. Porque nós não estávamos preparados para isso ainda, não estávamos amadurecidos. Mas acontece que no decorrer da história, não adianta, não vou dizer assim, mas eu não sei. Cuidado com isso.
o que Deus espera daquele que ele ensinou, tá? Não vai, aquele cobra daquele que ensinou, que já amadureceu na presença dele, não vai cobrar daquele que começou ontem, hein? Nós temos que estar preparados para isso. Nós estamos crescendo. E você sabe por que tem que ser assim? Tem que ser assim, meus irmãos, porque nós temos que revelar esforço. Nós temos que revelar interesse. Nós temos que revelar que estamos acompanhando. Que nós queremos aquilo. Porque se Deus cuidar de tudo, e nos deixando assim, nós vamos perdendo interesse. Por isso que de vez em quando é bom uma sacudida. É bom uma provação braba, tá? Uma tempestade em alto mar, como Paulo sofreu lá, lembra lá? 14 dias na voragem do mar. Lutas difíceis, tá? Mas caiu sobre quem? Um Paulo experiente. Por isso que se estiver passando por sérias dificuldades, lembre-se, Deus não manda nada que esteja acima das nossas forças. Não haverá aprovação ou tentação que virá acima das nossas forças. E você sabe por que não vem? Porque Deus vai graduando, vai elevando, permitindo tentações e provações de acordo com a nossa experiência com Ele. Porque esse é o caminho que nos faz amadurecer, que nos faz crescer, para que não venha estagnar na vida espiritual. O Senhor Deus vai permitir desafios novos, desafios grandes. Por quê? Porque nós vamos ter que se mexer, porque nós vamos ter que se balançar para lá e para cá e resolver. Tá? Problemas existem para ser resolvidos. Quando Deus permite problemas na nossa vida, é que Ele está permitindo solução. Ele tem que ter solução. E nós vamos ter que juntar com Ele e procurar solução. Aonde nós damos um passo junto com Ele, o que você quer fazer? Você vai orar. Se o Senhor Deus for favorável, Ele vai abençoar o passo seguinte, vai abençoar o outro. Mas nós estamos envolvidos no problema. Nós estaremos interagindo no problema junto com Deus. Porque é isso que o Senhor Deus quer. A impressão que nos dá é que o Senhor Deus cria em nós uma parceria. Não é mesmo? Ele cria uma parceria conosco. Nos levando e vendo em nós até onde vai o nosso querer aprender. Essa é a razão, tá? Esses são os momentos difíceis, né? Mas não significa que a gente está da parte de Deus. Às vezes nós achamos assim, o Senhor me largou, o Senhor me largou, o Senhor não me ama mais, eu estou lutando tanto, perdi, não estou com vontade de ser mais crente, hein? Já ouvi muito isso. Não estou com vontade nem de ser mais crente. Vou largar a igreja, hein? Larga para ver, vai lá lutar com o diabo. Não, isso não quer dizer que Deus está rejeitando. Isso quer dizer que Deus está, sim, mostrando um indício de crescimento. Quer crescer com Deus? Vai para a faculdade de Deus. Nós aí começamos lá no primário, depois nós vamos lá para o secundário, aí depois nós vamos para a faculdade, né? Aí até chegar na faculdade nós vamos, suar. E o Senhor Deus vai nos conduzir. 40 anos no deserto, Ele nos protegeu. Iniciamos a nossa vida espiritual dentro da igreja, somos cuidados divinos. Mas depois o Senhor Deus fala assim, agora é eu e vocês. Agora vocês vão ter que plantar trigo e fazer um pão. Eu não faço mais um pão para vocês, não dou mais pão para vocês. Nesses 40 anos eu guardei a roupa de vocês para ela não vir a apodrecer e ficar velha. E a sandália dos pés não desgastaram. Então aprenda uma coisa daqui para frente. Agora vocês vão ter que fazer roupa para vocês. Vão ter que criar teares, vão ter que fazer fios de algodão, vão ter que tecer o fio, vão ter que fazer roupa. Ei, quer moda? Agora você já pode procurar a moda. Pode até construir um shopping. Já sabe fazer roupa, já tem o algodão que eu estou dando daí. Deus não deu algodão em fio. Ele deu algodão lá na planta, lá tem que tirar, limpar, tem que botar na máquina, fazer um fiozinho bonito, né, de algodão, botar lá no tear, botar a máquina para fazer, aí sai aquele tecido bonito, aí todo mundo quer. Mas agora quem faz isso é tu, porque eu dou algodão, eu criei o material para construir a máquina, eu dei sabedoria para o homem fazer tudo isso. Eu estou dando saúde para você trabalhar. Vai lá fazer tear, vai ajudar lá. Hein? Agora está pronto, vai ser costureira, vai lá fazer uma roupa.
Agora eu criei a sapataria. Agora eu vou criar o sapateiro. Pronto, o sapateiro está aqui. Vai lá construir sapato. É isso, meus irmãos. Isso é evangelho prático. É o meu envolvimento, é o meu crescimento junto com Deus. Ou está pensando que foi chamado para ficar dentro da igreja desse jeito aqui, resmungando, fazendo fofoca da vida dos outros. E cobrando da vida dos outros aquilo que não faz. Que é isso que a psicologia ensina. Cobramos dos outros aquilo que falta em nós. Cuidado com esse negócio de cobrança, hein? Temos aqui ainda mais uma questão bastante interessante ainda nesse texto. Tá? É quando Deus começa a dirigir as nossas vidas. E ele vai dando um exemplo do passado, para que quando chegasse no momento certo, viesse a aprender, tá, a ser dirigido por Deus. Sim, meus irmãos, assim que nós começamos a nossa vida cristã, nós aprendemos como que Deus nos conduz. Vamos aprender. Na chegada de Canaã, Deus dá instruções a Josué que eles deveriam seguir, tá, a arca carregada pelo sacerdote. Entendeu bem isso? Quando o povo entrou em Canaã, para onde nós vamos, Senhor? Para que lado que nós vamos? Não sabemos para onde vamos. O Senhor falou assim, vai fazer o seguinte, vão seguir a arca com o sacerdote, mantendo uma distância saudável para vocês. Vocês não podem ficar muito perto do sacerdote. Aí o texto lá de Deuteronômio vai ensinar que eles ficavam de longe assim, vendo o sacerdote marchando. Eles iam seguindo o sacerdote. O sacerdote andou para a direita, a arca vai para a direita, todo o povo de Israel foi junto. Deus está conduzindo o seu povo agora. Tá? O símbolo de obediência que Deus está fazendo é muito simples. Ele está usando a arca. O que era a arca? Era um símbolo da aliança com ele. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. E Deus manda construir essa arca. E o resultado, a arca vai na frente do povo, abrindo caminho, e o sacerdote sendo conduzido, e o próprio Deus direcionando por onde andar. Você está notando que Deus não abandona, não deixou sozinho? Mas agora o povo tem que seguir a arca. Porque agora o povo não vai andar, o Senhor mostrando aqui, mostrando, fazendo isso, fazendo aquilo. Não. Agora o povo tem que começar a aprender a viver na prática o que tem que ser feito. Essa é a realidade. Tá? E uma outra questão interessante da direção especial que Deus determinou, que Deus deu a Israel. Direção. Pelo deserto, meus irmãos, Deus colocou à noite uma nuvem, fogo, para o povo poder seguir pelo caminho certo, iluminando o caminho por onde andava. Certo? E quando parar para dormir, aquele fogo, aquele calor vinha por causa do frio do deserto. Proteção. Né? Deserto à noite vai a 0 grau. Durante o dia vai a 40 graus, 45 graus. Há uma queda brusca à noite. Aí quando chega a noite, o Senhor Deus fez o quê? Fogo para Israel. Aquece o povo. Quando é de dia, uma nuvem segue Israel. Está marchando. Sol quente. O que Deus fez? Bota uma nuvem, manda o povo marchar na sombra. Deus está cuidando do povo. Mas agora o povo tem que aprender que Deus retirou o fogo e retirou as nuvens. Porque agora nós temos Jesus Cristo na nossa vida. Essa é a realidade dos fatos. Ele dirigia no deserto através desses meios. Quando chegamos no Novo Testamento, quando chegamos na nossa vida dentro da igreja, quando nós vemos essas coisas e participamos do culto, nós vamos aprender que agora o próprio Deus veio à terra para nos fazer segui-lo, para nos fazer seguir a Ele. Isso mesmo. E aí nós vamos seguir ao Senhor Jesus Cristo. Né? Agora ela é carregada por homens. Isso mesmo. Antes ela era guardada e levada de forma especial. Agora Deus mandou jogar nas costas do sacerdote. E quando entrarem na terra, então vocês vão ter que botar levitas. Só eles vão poder tratar com essa arca. Só o sacerdote, só o sumo sacerdote pode mexer nisso aí. E o sacerdote, no geral, oferecer sacrifício em cima dela. Porque agora nós estamos falando de uma aliança, chamada Aliança das Obras. Né? Aliança das Obras. Aí quando nós chegamos em Cristo Jesus, nós vamos ter uma aliança da graça. Que coisa bonita, não é?
Agora Deus fez tudo, voltamos agora para a mão de Deus. E Ele falou assim, agora vocês estão sendo conduzidos por mim de novo. É a bênção maravilhosa do Senhor Deus. Tá? No início da nossa carreira cristã, gostamos de ouvir os sermões, não é mesmo? A palavra fala conosco de maneira especial. É ou não é? Queremos ler todos os dias e horas que podemos. Oramos com muita frequência. Mas agora parece que a fonte secou. Não oramos mais tanto como devíamos. No início nós víamos Deus em tudo. No início nós éramos espirituais. Já notou? Citava a Bíblia ali. Eu fui assim, quando eu comecei a minha vida na igreja, eu comecei lendo Bíblia. Fui lendo Bíblia, daqui a pouco comprei Calvino, a coleção da teológica que o Calvino, das Institutos de Calvino, comecei a estudar, estudei daqui, estudei lá, e comprei mais livro, e fui envolvendo, e fui indo, e foi uma explosão de uma maneira que eu tive que estudar. Gostei muito de estudar e continuo até hoje. Né? No início vai assim, parece que o Senhor Deus está assim, aí, agora é hora de estudar, vamos lá! Não é verdade? Mas aqui na coisa que o Senhor Deus está colocando para o povo de Israel, é interessante, porque o povo de Israel tinha uma comunhão com Deus no deserto, porque Deus se revelava ao povo de Israel direto no deserto, né? Através de símbolos, através do fogo, através da nuvem, né? Através da arca dele, que estava ali caminhando com o povo de Israel, não é verdade? Agora, quando chega na terra prometida, isso não é mais visto. Então a impressão que tem é qual? Que o povo foi perdendo essa comunhão com Deus. Agora parece que a fonte secou. Parece que a fonte secou, né? Não oramos mais tanto como devíamos. Já passou por essa fase? No início eu sou muito crente. No início eu cantava no coral, eu cantava... Mas há um momento que parece que a fonte seca. Não parece? A igreja está tão ruim, a igreja está desanimada. Olha, já viu isso, pastor? A nossa igreja está ruim. Só que ele esquece que a igreja é ele. Ele está confundindo igreja com templo. O templo é o local onde a igreja se reúne para não chover em cima da cabeça. Lá é templo, tá? Consagrado para o culto do povo de Deus. Tá? Então nós temos que botar uma coisa na cabeça. A fonte parece que secou, mas quem está secando somos nós. Estamos nos afastando disso. Começamos a nos ficar longe da verdade. Começamos a falhar com a leitura da Bíblia. Parece que aquele ânimo, aquele fogo que nós temos veio indo. Daqui a pouco nós olhamos para a Bíblia, mas que monte de coisa que tem para estudar, hein? Meu pai, não vou aguentar isso não. Aí sempre com a vontade de estudar, abre a Bíblia, lê 1, 2, 3 versículos, sai dali animado, hein? Leu 2 versículos, aí pega um texto, tira do contexto, que só serve para pretexto, sai por aí citando texto fora do contexto. O que acontece? Vira uma confusão. Vira uma confusão. Eu conheço uma história de um rapaz que tinha mania de ler a Bíblia assim, ó. Ele abria a Bíblia no meio e fazia assim, bum. Aí ele lia, fechava. Abria de novo, lia um bocado, fechava. Aí um dia ele abriu a Bíblia e leu. E saiu para se enforcar. Aí ele fechou. Ele abriu de novo, vai e faça o mesmo. Aí ele fechou a Bíblia e falou, não, o que é isso? Tem alguma coisa errada? Realmente está errado. Vocês estão lembrando daquela caixinha de promessa? Lembra daquilo? Antigamente tinha uma caixinha de promessa. Todo dia você saía de casa, lia a promessa. Parecia o horóscopo do crente. Lia a promessa ali. Só tem versículo selecionado para você se motivar. Você lê aquele texto assim, rapaz, hoje vai ser bom para mim, hein? Hoje eu não esqueço esse texto. É bem assim. Perdeu. Não quer mais ler. Lê esporadicamente. Não quer mais ir na igreja. Só que o Senhor Deus trouxe até a entrada de Canaã. Quando chegou na entrada de Canaã, todo o esforço, toda a prática, toda a realidade do exercício prático
de tudo aquilo que aconteceu no deserto que tinha que servir como experiência para aquele povo. E teve que ser assim durante muito tempo. Parece que agora a fonte secou, não vem mais, não tem mais maná, não tem mais a roupa durando. Agora tem que suar a camisa, agora tem que se esforçar. Não é verdade? E aí surge um problema. Aí vem o desânimo junto. Aí vem aquela tristeza junto. Não é? E aí, o que começa a acontecer? Não oramos mais. Você sabe o que acontece com uma pessoa quando para de orar? Ela fica desprotegida. Deus não está mais ouvindo o pedido de socorro dela. Meus irmãos, nós temos que pedir. Alguém disse para mim certa vez, Durval, mas se Deus sabe todas as coisas, por que tem que orar? Por que tem que orar todo dia? É para Deus reforçar a tua fé. Foi a resposta. É para Deus reforçar a tua fé. Deus quer que nós vamos conversar com Ele para confirmar aquilo que você pensa dele. Não adianta ficar pensando que Deus é bom se eu não peço a bondade de Deus e não vejo ela acontecendo. Porque Deus tem um compromisso em fazer ela acontecer. E faz. Eu não gosto de chamar de compromisso, que Deus não precisa ter compromisso com essas coisas. Porque Ele é Deus, Ele faz por amor. Tá? E não por compromisso. Mas uma coisa é certa. Nós pensamos, né, que agora não é mais assim. Continua sendo. E, portanto, vai orar. Vai buscar em oração. Jesus era um homem de oração. Era um homem que estudava a Bíblia. Vocês sabem disso. A palavra de Deus fala sobre isso. Que o Senhor Jesus ensinava na sinagoga e no templo. É óbvio que Jesus não estudava a Bíblia igual eu e você temos que estudar, né? A Bíblia foi ele que mandou escrever. A Bíblia fala dele, né? Ele não ia ficar lá lendo todo dia. Quando ele abria a Bíblia lá em Isaías, como aconteceu lá na sinagoga, ele abriu a Bíblia, leu e disse assim, hoje se cumpriu essa profecia. A profecia falava da presença dele, ele estava ali. Aí passaram a mão, foram empurrando dele, querendo jogar ele de morro abaixo lá, e ele deu a meia volta, passou no meio do povo e veio embora. Não era a hora dele ainda e não ia ser daquele jeito. Não estamos mais orando com muita frequência, não estamos mais examinando a palavra com muita frequência, porque agora você não está mais no deserto. Agora você vai ter que se esforçar, eu tenho que me esforçar. Tem que haver envolvimento nas atividades da igreja. Tem que haver, senão tu vai virar um crente meia boca. Aquele crente assim, na média, fraco. Né? E por mais incrível que pareça, quanto mais fraco, mais espiritual parece que quer ser. Né? Chega assim, dando a impressão até que está envolvido de uma tal forma com a palavra que conversa. Está querendo cobrar dos outros aquilo que ele não tem. Meu irmão, nós temos que aprender uma coisa com a palavra de Deus, com o reino de Deus, com a igreja de Deus. Viu? Já entramos na Canaã, já estamos na igreja. Já estamos dentro do templo. Já estamos ali experimentando as bênçãos de Deus na prática. Portanto, tem que haver envolvimento mesmo. É andar junto com Jesus. E aí é campo com Jesus. Viu? É ler sobre ele, aprender sobre ele, ensinar sobre ele, falar sobre ele, testemunhar sobre ele, viver como ele, andar como ele andou. Isso é envolvimento, é uma sincronização de movimentos conjunta, em comunhão com ele. Antes ele ficava numa nuvem, agora ele desceu, agora ele está no nosso coração. Ele está andando conosco, nos movendo, uma força que sai diretamente dele. É disso que nós estamos falando hoje na palavra de Deus. A fonte não secou, meu irmão. Jesus disse que bebendo da minha água vai o quê? Do seu interior fluirão fontes de água viva. Você é uma fonte, Jesus é a fonte da água viva. Não seca nenhuma, não tem isso. O que acontece é que nós, ao invés de amadurecer, persistimos em continuarmos estagnado no tempo. Quantas vezes, meus irmãos, a gente está vendo pessoas que só envelheceram na igreja. Tem gente que acha que envelhecer na igreja, tempo de igreja
espiritual. O homem que tem, aquele lá está com 40 anos aqui na igreja, ele é espiritual. Meus irmãos, 40 anos na igreja pode te tornar menos espiritual do que você imagina. Isso mesmo, não depende de tempo de igreja, não. Depende de envolvimento, de compromisso, de responsabilidade com Deus. Porque assim como a águia carregou seus filhotes sobre as asas e ensinou no deserto durante 40 anos, para quando chegar na entrada de Canaã, agora vai amadurecer. Vai lá, vai plantar o teu trigo. Vai lá fabricar o teu sapato, vai criar animais, vai criar o boi, vai criar lá cabro, cabrito, vai criar animais. Viu? Abre os pastos, eu vou abençoar para as campinas ficarem verdes. Eu estou junto com vocês, só que agora eu vou dar campina, não vou dar o boi em pé. Vocês vão ter que criar, vão ter que cuidar, vão ter que alimentar. Isso, agora nós temos uma participação na história. Agora nós temos um envolvimento nessa história. Não é ficar dentro de casa resmungando, falando mal de todo mundo. Tem crente, as crentes, não, né? Eu tenho as minhas dúvidas ainda. Né? Que fica dentro de casa dessa forma. Sei não, fulano de tal, pastor, não sei o quê, não sei o quê. Esquece isso, hein? Esquece isso. É a tua vez de fazer as coisas, hein? É a nossa vez de fazer as coisas, tá? E aí nós vamos entender aqui, por fim, o Senhor Deus protege eles das guerras. Durante os 40 anos passados no deserto, Deus desviou os filhos de Israel de alguns caminhos de guerra, para que não houvesse confronto, porque o Senhor Deus disse, meu povo, né, saiu por um caminho, e aquele caminho poderia fazer com que eles voltassem para o Egito, porque eles seriam cercados por guerra. Aquilo que o Senhor Deus fez, desviou o povo daquele caminho, porque a guerra não podia acontecer naquele momento. Porque se acontecesse naquele momento, eles iam ficar apavorados e voltavam para o Egito. Mas o Senhor Deus cortou isso, está lá em Êxodo 13, 17 ao 18. Tá? E aí nós vamos encontrar que Deus evitou as guerras para a proteção do povo. Deus desviou-os dos filisteus. Isso mesmo. Mas você e eu temos uma batalha pela frente. Temos, porque agora nós já chegamos na terra prometida. Nós agora já temos maturidade espiritual. Então agora Paulo escreve para nós o seguinte, tá? Batalha espiritual não é uma fantasia, meu irmão, é um fato. Por isso você vai encontrar Paulo falando nos Efésios capítulo 6, do 10 ao 13, sobre a armadura de Deus. Você chegou em Canaã, agora tem uma armadura para andar em Canaã. Isso mesmo, o deserto não precisava de armadura, o Senhor estava lá, ele continua lá, mas ele mandou usar a armadura, porque é ele que vai proteger dentro e através da armadura. Mas ele fez a armadura. Participação. Crente tem que aprender que Deus é o Deus da participação. Jesus manda tirar a pedra da frente do caminho quando foi ressuscitar Lázaro. Participação nossa. Nós temos que participar daquele evento. Nós temos que participar dos resultados. Nós temos que participar e nos envolver naquela empreitada. Não tem mais esse negócio de estar longe, olhando de longe. Não tem mais, acabou. Agora tem que se envolver. Envolver mesmo. Para obter resultados positivos. Nós estamos ali para isso. Por isso Paulo está escrevendo em Efésios capítulo 6, do 10 ao 13, de uma maneira muito simples. Tá? A armadura de Deus está lá. O capacete da salvação. Hein? O escudo da fé. As sandálias do evangelho. Isso mesmo. E o capacete é o alvo do diabo para te fazer entrar em dúvidas com relação à nossa salvação. Né? Uma couraça aqui no peito para proteger contra os dados inflamados do maligno. Nós estamos em Canaã, os inimigos de Israel vão estar tentando ele constantemente. Ali os inimigos vão poder atacar, porque Deus já preparou esse povo para isso. Você está preparado, meu irmão, para poder enfrentar desafios terríveis. E os desafios que estão acontecendo diante de nós hoje, na realidade, são desafios necessários para o nosso crescimento. É necessário. É amadurecimento. Agora é necessário pelejar contra os inimigos da terra.
Agora tem gigante para derrotar. Agora tem inimigo para expulsar. A terra mana leite e mel, mas não quer dizer que vai chegar lá e pegar o mel e sair tranquilo. Não, não. Tem inimigos para poder ser derrotados. Mas uma característica interessante, Deus preparou. Outra característica interessante, o povo participou. O povo tem que confiar em Deus e lutar junto com Deus. Deus não pega a espada e vai lá e luta no teu lugar, nem no meu, não. Quem pega a espada para lutar somos nós. Você sabe qual é a espada? Vai lá em Hebreus 4:12, você vai saber o que é a espada. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela corta, vai lá nas entranhas, faz separação entre o bem e o mal, entre aquilo que presta e não presta. Essa é a palavra de Deus. Nós somos bons na espada. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado por Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Se você está na Canaã, porque a águia te levou até Canaã. Quando você chegou em Canaã, ela jogou você no ar porque você já sabia voar. Está participando disso tudo, meu irmão? Glória a Deus por isso. Amadureceu ou está se escandalizando com qualquer coisinha? Amadureceu, né? Com certeza. Vamos concluir então com Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura e plenitude de Cristo. Na Canaã, o objetivo é chegar à unidade da fé, no conhecimento do Filho de Deus, na medida, na estatura, na plenitude de Cristo, na perfeita varonilidade. Você atravessou o deserto, sabe para quê? Para ter a altura, a largura, a estatura de Jesus Cristo. A porta que leva ao céu, sabe qual é? Ela tem a altura de Cristo, a largura do ombro dele. Viu? A profundidade dos seus pés. Essa é a porta que vai te levar ao céu. Quando você chegou na Canaã, lembre de uma coisa. Você está num desafio permanente, lutando contra nós mesmos, para sermos aprovados por Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos guarde. E assim nos deixe debaixo de seus cuidados constantemente. Antes de eu fazer a oração final, eu tenho um aviso que a live de domingo da escola dominical não será realizada, tá? Próximo domingo não terá live da escola dominical, ok? Esse é o aviso que eu tenho para os irmãos. E temos também aqui alguns pedidos de oração que eu vou passar para os irmãos fazerem, tá? Em casa, para que possam continuar orando. Nós temos aqui o Moreto, tá? Vamos orar pelo Moreto, está com alguns problemas lá está depressivo. Vamos pedir ao Senhor Deus para libertá-lo dessa depressão. Temos o Everton, tá, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida desse rapaz. A Kátia e o Luiz, Deus estará abençoando. Vamos orar pela Kátia e o Luiz. E também pelo Beto, que é o marido da Berenice, tá? Vamos orar para estas pessoas, para que o Senhor Deus estenda a sua mão graciosa sobre a vida deles. Vamos orar então, meus irmãos, encerrando assim esse momento de culto. Oremos. Deus eterno, nós te louvamos agradecido por tudo que tens feito para conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos permitindo, Deus, participar contigo desta caminhada espiritual, aonde, ó Deus, nós temos a nossa parte para realizar, juntamente orientados e protegidos pelo Espírito Santo que habita sobre a tua igreja. Te louvamos por isso, ó Pai, que tu tens nos dado esta bênção maravilhosa de andarmos debaixo dos teus cuidados. Orienta-nos, fortaleça-nos em Cristo Jesus, é o nosso pedido. Esteja conosco, perdoando o nosso pecado. É no nome de Jesus que nós te pedimos, agradecidos. Amém, Pai.
Continua a luzinha aí. Uhum. Desculpa. Vamos essa luz aí. Deixa eu terminar. Não, essa aqui é cinza. Você sabe que isso me irritou. A Karina Miranda tá dando boa noite pro senhor. Boa noite, Karina Miranda. E o Cristiano tá agradecendo pela palavra. Deus abençoe você, Cristiano. Karina, um abraço. Continuamos firme na caminhada. Até quinta, se o Senhor Deus assim nos permitir.